Tudo bem? Vamos falar um pouquinho da Guerra da Secessão, uma guerra civil sangrenta que vai acontecer nos Estados Unidos da América entre o ano de 1861 e 1865. Essa guerra ela é um desdobramento da expansão para o oeste, com a ideia de conquista de novos territórios e a indefinição sobre a adesão ou não desses novos territórios à escravidão. Cabe a gente recordar que tanto as colônias do norte e as colônias do sul tiveram características um pouco diferentes de colonização. As colônias do norte, voltadas mais para a ideia de ocupação, com pequena propriedade, com um desenvolvimento manufatureiro ainda inicial, com mão de obra livre, enquanto as colônias do sul, dos Estados Unidos, eram mais próximas do modelo de ocupação que se deu em demais áreas da América, com a mão de obra escrava, com a grande propriedade, a produção de produtos voltados para o mercado exterior, né, para o mercado externo. Então, o grande cerne da questão que vai levar a essa guerra civil vai ser essa contradição vivida abertamente entre um norte livre e um sul escravista, com duas sociedades extremamente diferentes. Essas diferenças econômicas e políticas, elas são decisivas para a eclosão dessa guerra. No plano político, os estados do norte interessavam um governo central forte. Já nos estados do sul, interessava um governo mais dividido, reduzindo ao máximo a sua autoridade. Enquanto os estados do sul eram escravistas, os estados do norte eles eram abolicionistas. Por volta da década de 1850, com a expansão para o oeste, esse debate vai se tornar muito quente, muito tenso. A sociedade dos estados do norte e do sul, elas vão absorver esse debate, porque vai se decidir justamente como esses novos territórios que estavam sendo incorporados, como eles iriam aderir ou não à escravidão. Os estados do sul eram favoráveis que eles aderissem, já os estados do norte não eram favoráveis. Em paralelo, os estados do norte aumentam a sua representatividade no Congresso, desagradando assim os estados sulistas. Nas eleições de 1860, o candidato republicano Abraham Lincoln foi eleito. Ele era nortista e ele era favorável à abolição da escravatura, logo contrário aos interesses dos estados do sul. Lincoln, logo que é eleito e diante desse quadro de abolição da escravatura, os estados da Carolina do Sul o estado da Carolina do Sul vai se desligar da União, e seguido por outros estados, como Alabama, Mississippi, Flórida, Geórgia, Louisiana, Texas, Carolina do Norte, Tennessee e Arkansas. Esses estados eles vão formar os Estados Confederados da América, um novo país com a capital em Richmond, no estado de Virgínia, e escolheram Jefferson Davis como seu presidente, adotando inclusive uma nova bandeira, elaborando uma constituição própria. Essa bandeira, inclusive, é uma bandeira muito vista em alguns filmes que retratam os estados do Sul, e hoje é uma bandeira muito ligada à questão racial, aos estados que carregam essa ideia da discriminação, da segregação racial. Em abril de 1861, os Estados Confederados atacaram o Forte Sumter. Esse fato fez com que Abraham Lincoln convocasse
75 mil voluntários para formar o exército da União. Iniciava-se assim uma longa guerra, que vai durar até 1865, com milhares de mortes e expondo essa ferida dessa divisão, dessa guerra fratricida entre irmãos dentro dos Estados Unidos da América. Durante o período da guerra, em 22 de setembro de 1862, Abraham Lincoln vai abolir a escravidão, incitando ainda mais a guerra e gerando um embate muito grande, porque esses negros passariam a lutar na guerra pela liberdade, inclusive, de seus irmãos do Sul. A União ela não aceita essa separação. Depois de quase 4 anos de guerra, em maio de 1865, o último reduto separatista, em Appomattox, vai ser derrubado e a União sai vitoriosa da guerra. Nesse mesmo ano, um mês antes, Abraham Lincoln foi assassinado, presidente dos Estados Unidos, enquanto assistia uma peça teatral por James Booth, um defensor dos Estados do Sul. O final dessa guerra, mesmo com a vitória da União, vai gerar um desdobramento muito complicado para os Estados Unidos. Se, por um lado, ela vai consolidar a política democrática, liberal e republicana norte-americana, por outro lado, ela representa o declínio da aristocracia rural sulista e o declínio da economia desses estados do Sul. O Norte vai manter o seu desenvolvimento industrial, ampliando, inclusive, a rede ferroviária em direção ao Pacífico. Os territórios recém-descobertos, recém-ocupados pelos Estados Unidos, vão aderir aos estados do Norte, a não a escravatura, e os estados do Sul não vão poder mais exercer, né, já que a escravidão estava abolida nos Estados Unidos. Então, eles vão ter que dar a liberdade para os negros que trabalhavam na lavoura. E isso vai gerar um segundo desdobramento no momento posterior, a partir de 1865, chamado de reconstrução, que vai ser um momento onde vai ser proposta a reconstrução das sociedades sulistas, dos estados sulistas. O governo da União vai propor um plano de reconstrução desses estados, e esse plano de reconstrução vai englobar, inclusive, a participação desses negros no processo de reconstrução da economia dos estados do Sul. Esse evento vocês podem verificar no filme O Vento Levou, que é um filme épico, ganhador de muitos Oscars, antigo. Ele retrata esse momento da reconstrução. Isso vai gerar, nos estados do Sul, o aparecimento de várias sociedades secretas que agiam contra negros e contra brancos abolicionistas, que eles acusavam, inclusive, pelo estado de miséria que o Sul se encontrava. Acusavam esses brancos abolicionistas e acusavam esses negros que tinham ganho a liberdade há pouco tempo. Vai ser nesse contexto que o ex-general sulista, Nathan Bedford Forrest, vai fundar, em 1867, a Ku Klux Klan, uma organização contrária à integração dos negros na sociedade estadunidense. Como mostra aqui na foto, nesse desfile em 1924, eles saíam cobertos de lençóis e capuzes brancos e cavalgavam à noite, incendiavam casas, perseguiam, surravam e até linchavam negros e seus defensores. O capuz é justamente para dar a ideia de supremacia branca e de não identificação, já que era uma sociedade que vai ser proibida, inclusive oficialmente nos Estados Unidos, mas vai ressurgir de tempos em tempos, como até hoje ela ainda é proibida e ela ressurge muitas vezes nesses estados do Sul.
Isso tudo vai fazer com que, a partir de 1870, 1880, surjam leis chamadas leis Jim Crow, que eram leis segregacionistas, que vai estabelecer, dentro dos Estados Unidos, uma política de segregação racial que vai se desenvolver ao longo do século XX, até por volta dos anos 60, onde você vai ter nesses estados do sul, é, como Alabama, Geórgia, Mississippi, Virgínia, Tennessee e Louisiana, leis que estabelecem espaços que podem ser frequentados por negros e podem ser frequentados por brancos, desde banheiros públicos, desde cinemas, desde ônibus. Negros e brancos não podiam dividir a mesma mesa, por exemplo, numa lanchonete. Isso geraria um problema. O negro sempre teria que se levantar para um branco no ônibus. Um jovem branco nunca serviria um jovem negro. E isso tudo era legal, era uma legislação que vai surgir e vai se estabelecer nesse estado do Sul, até que a partir da década de 60, um movimento de direitos civis, liderado por nomes como Malcolm X, como Martin Luther King, e entre outros nomes, vão lutar e vão marchar para que o governo norte-americano proíba esse tipo de lei, que vai ser proibido, e os negros vão dar mais um passo para essa dignidade, essa liberdade dentro da nação norte-americana. Mas que nós sabemos que até hoje existem desdobramentos dessa questão, como nós pudemos ver ultimamente no movimento Vidas Negras Importam, né? Com a morte do George Floyd, com a morte da ativista negra também nesses últimos meses, e essa explosão dessa questão racial nos Estados Unidos. Então, essa questão racial, como aqui, como lá, ainda tem muito a avançar e muito a se desenvolver, né? Romper com essas barreiras. Mas isso tudo nos Estados Unidos tem lá uma origem lá atrás, nessa questão da escravidão, e depois nessa questão da guerra civil, nessa divisão entre estados nortistas, estados sulistas, e, na abordagem da população afro-americana também por parte desses estados. Fiquem bem, um abraço e até uma próxima.